Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos vídeos sobre temas relevantes para fins de concurso público e do exame da OAB, hoje eu darei continuidade às alterações do CPC, falando sobre um recurso específico do nosso CPC, que é o agravo do instrumento, que houve algumas alterações, como eu irei explanar para vocês. Como eu já disse em vídeos anteriores e vou reiterar agora, o nosso CPC ele é pautado por uma visão de celeridade processual, de conciliação, de mediação, de economia processual, de duração do processo por um tempo razoável, segundo preceitua a nossa própria Constituição Federal em seu artigo 5º como um direito fundamental, a duração razoável do processo. Então, toda essa principiologia constitucional fundante vai, então, influenciar o nosso CPC em uma nova leitura, numa releitura do nosso processo civil. Assim também houve essa mesma leitura dentro da tratativa dos recursos, como eu irei agora explanar sobre o agravo do instrumento. Ele está disposto no nosso CPC no artigo 1015 e seguintes. Por essa visão reducionista, como eu já disse anteriormente, houve uma leitura taxativa das hipóteses em que ensejam a interposição do agravo do instrumento. E são 12 as hipóteses dispostas no artigo 1015. Em função do tempo, eu só irei citar alguns exemplos de cabimento desse recurso. O primeiro deles é em relação às tutelas de urgências, como eu já expliquei em um vídeo anterior para vocês. As tutelas de urgência, elas estão dispostas no nosso CPC e são uma hipótese de cabimento do agravo de instrumento. Claro, em uma hipótese de cabimento de decisão interlocutória, ou seja, em uma decisão não terminativa do processo, que se fosse terminativa seria a hipótese de apelação, que é um outro recurso, mas não é o caso. Outro é o mérito do processo quando há essa decisão interlocutória como uma decisão não terminativa do processo e que irá então ensejar a interposição do agravo do instrumento. As decisões também, como eu já explanei no vídeo anterior, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica como incidente processual, então vai ensejar a interposição do agravo do instrumento. A rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou o acolhimento também do pedido de rejeição em sede de contestação e várias outras hipóteses também dispostas na lei segundo o inciso 12 desse artigo 1015. Há que se ressaltar também que poderá haver a interposição do agravo do instrumento em todas as fases processuais de um processo, ou seja, no processo de conhecimento, no processo de liquidação de sentença, no processo de cumprimento de sentença, no processo de execução extrajudicial e de inventário. Então, há a possibilidade de interposição do agravo do instrumento em todas as fases processuais. Não obstante, também o próprio inciso 12 ou 13, não me recordo o inciso específico, mas fala que a lei poderá prever hipóteses específicas do cabimento do agravo do instrumento.
Aqui eu posso ressaltar a Lei de Mandado de Segurança, a Lei de Ação Civil Pública, a Lei de Ação Popular. Todas essas leis específicas, em casos específicos, podem ser interpostas quando houver uma decisão interlocutória dentro desses processos de leis esparsas, leis específicas, como o próprio CPC já dispõe sobre essa possibilidade. A doutrina processual, ela afirma que houve essa necessidade de uma previsão taxativa das hipóteses de cabimento do agravo do instrumento com uma função, como eu já disse, reducionista, ou seja, para impossibilitar, muitas vezes, a parte de interpor esse recurso em qualquer hipótese. Então, há uma previsão de economia processual dentro desse sentido de taxatividade do artigo 1015. Porém, em decisão recente, o nosso STJ mitigou essa taxatividade do artigo 1015, dizendo que o artigo 1015 ele é, sim, taxativo em suas hipóteses de cabimento, de interposição desse recurso, porém, quando há em cada caso concreto, é claro, a análise do caso no processo e que há uma decisão interlocutória que, se não houver a interposição do agravo do instrumento, vai haver um perigo na demora, um perigo em mora, vai haver uma urgência na decisão desse caso, então poderá se interpor o recurso de agravo de instrumento por uma hipótese de urgência fundado no perigo na demora, no perigo em mora, em cada caso concreto. Aí a nossa doutrina, alguns doutrinadores, eles criticam a decisão do nosso STJ de mitigar a taxatividade do artigo 1015 em suas hipóteses de cabimento, porque irá, segundo a doutrina, se houver a mitigação dessas hipóteses, dessa taxatividade, irá como que retirar todo o sentido de previsão, de economia processual, de celeridade processual, de toda aquela principiologia fundante do nosso processo civil, que tem amparo constitucional, como eu já disse anteriormente, irá cair por terra, porque é fundado no cabimento da urgência, do perigo na demora, do perigo em mora, qualquer hipótese poderá haver a previsão e o cabimento desse recurso do agravo do instrumento. Então, vai cair por terra toda a principiologia que foi fundada no nosso CPC de 2015. Porém, saindo agora um pouco dessa discussão doutrinária, dessa discussão de precedentes do nosso STJ, houve sim essa função, essa visão reducionista e até no próprio processamento desse recurso, que hoje há a previsão de que quando houver a interposição desse recurso, os requisitos ensejadores são os mesmos do Código de 73, que era o código anterior, ou seja, ele vai ser interposto no Tribunal de Segundo Grau, dirigido ao Tribunal de Segundo Grau, com a qualificação das partes, com a disposição dos fatos e dos fundamentos daquele recurso e as razões de reforma, por que a parte deseja a reforma daquela decisão interlocutória. Esses são os requisitos do agravo do instrumento, que são os mesmos do código anterior, não mudou nada. Porém,
quando há o processamento desse recurso, uma previsão que houve, a reforma foi do próprio prazo processual, que anteriormente era de 10 dias. Agora houve uma alteração que é de 15 dias para todos os recursos. Todos os prazos processuais são de 15 dias, com exceção do prazo de embargo de declaração, que continua sendo o prazo de 5 dias para interposição. Mas houve, então, uma ampliação desse prazo, que, segundo a doutrina, foi melhor em função da generalização dos 15 dias para todos os prazos processuais, com exceção, como eu disse, do embargo de declaração. Houve também a possibilidade porque no processamento desse recurso, há a previsão de que alguns documentos eles são imprescindíveis para o conhecimento dele. E aí, o artigo 1017 vai haver a previsão desses documentos imprescindíveis. E se não houvesse, no Código de 73, quando não houvesse a juntada de algum desses documentos imprescindíveis, o processo, o agravo de instrumento, esse recurso, ele não seria conhecido, ele não seria julgado, porque não foi juntado esse documento que era necessário. Agora, em previsão expressa do nosso CPC de 2015, quando há a ausência de algum documento imprescindível para o julgamento desse recurso, o relator do tribunal que está relatando a decisão desse recurso, ele vai dar o prazo de 5 dias para o advogado, para a parte, juntar esse documento. Uma previsão de economia processual, de celeridade, toda aquela principiologia que eu relatei anteriormente, vai então fundar também essa previsão de que o relator ele vai dar uma segunda oportunidade para a parte juntar esse documento imprescindível, esse documento necessário para o julgamento da causa, em função dessa economia processual, dessa celeridade, porque senão a parte ela teria que realizar todo um processamento novo, de um novo agravo de instrumento, de um novo recurso, o que é desnecessário, segundo essa principiologia que agora pauta o nosso processo civil atual. A outra previsão de que o relator de um processo de agravo de instrumento hoje, ele tem em uma decisão monocrática, ou seja, uma decisão de uma pessoa somente do relator, ele poderá ter mais amplitude nas suas decisões, segundo a leitura do artigo 932, cumulada com o artigo 1019 do nosso CPC, ou seja, aqui no artigo 1019 estão dispostas as hipóteses de decisão monocrática do relator, do agravo de instrumento, que são muito mais amplas do que as hipóteses do CPC de 73. Então, houve uma redução dentro do processamento desse recurso e de outros tantos, numa leitura mais de celeridade processual e economia. Em outros vídeos, eu relatarei e exporei outros recursos e outros procedimentos que houveram a sua modificação. E por hoje é só, pessoal. Um forte abraço a todos e um ótimo final de semana.